Seja com todos. Nós vamos dar início à nossa aula e o nosso texto hoje é Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler o texto, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, né? Apocalipse capítulo 5, e permanecesse com elas abertas nesse texto. É um capítulo pequeno de apenas 14 versículos e nós iremos ler inicialmente então o capítulo para nós estarmos então meditando sobre esse texto. Apocalipse capítulo 5. Diz assim o texto sagrado: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus abençoe a sua bendita e gloriosa palavra nos nossos corações. Queridos irmãos, este é um dos capítulos mais fantásticos de toda a Escritura Sagrada, de toda a Bíblia, tratando, meus queridos irmãos, de vários temas que são, sem dúvida nenhuma, fundamental para a doutrina cristã, para a compreensão da palavra de Deus. É interessante nós observarmos aqui, o texto começa com essa palavra vi, e esse vi aparece aqui 4 vezes no texto, e fica muito interessante observar essa expressão, a palavra grega eidon, vi, ela acaba dividindo o capítulo, vamos dizer assim, em 4 partes. Observe os irmãos, começa o versículo 1 dizendo vi na mão direita. Depois do versículo 2, mais uma vez, vi também um anjo forte. Depois no versículo 6, mais uma vez, então vi no meio. Depois no versículo de número 11, mais uma vez, vi
e ouvi uma voz de muitos anjos. Então essa expressão, esse verbo ver aqui, vi, disse João, acaba dividindo o capítulo 5 em quatro partes. Ajuda muito na compreensão e na própria divisão do capítulo. Mas, queridos irmãos, como eu afirmei, aqui neste capítulo nós temos pelo menos 4 doutrinas muito importantes na questão da teologia cristã. A primeira é sobre a questão da própria escatologia. Esta palavra que já temos tratado muitas vezes, a palavra escatom, ela significa fim, palavra grega. Escatologia das coisas. De um modo geral, a doutrina da escatologia, que é mais sobre a vinda do Senhor Jesus, mas de modo geral os teólogos começam tratando disso com a morte da pessoa aqui até a eternidade, o escatom. E esse texto trata de maneira, principalmente aqui dos versículos 1 ao versículo 4, sobre a questão da escatologia. Depois do versículo 5 e 6, é uma referência sobre Jesus, é a doutrina que nós chamamos a doutrina da cristologia, a doutrina de Cristo, dando grande ênfase aqui a quem é o Senhor Jesus, a divindade, principalmente abordando a questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 7 até o versículo 10, é interessante, que fala que nós fomos comprados, redimidos pelo sangue de Jesus, Deus nos libertou pelo seu precioso sangue. Versículo 9 diz: entoava novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, olha que expressão, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, que se chama em teologia a doutrina da soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Essa palavra soso, em grego, significa salvação, a doutrina da salvação, né? Sotero, a cidade Sotera, metropolitana. Sotero quer dizer exatamente Salvador, é a cidade de Salvador. E por último aqui nós temos uma grande ênfase ao ensino acerca da adoração. Então são 4 temas abordados nesse pequeno capítulo aqui, de 14 versículos, 4 temas muito importantes para a questão da doutrina, para a questão da teologia. A doutrina da escatologia, do escatom, porque o abrir os selos aqui, ou esse livro selado com 7 selos, e o abrir desses selos vai acontecer o desvendar da história da humanidade, do que estará acontecendo no final dos tempos. A importância que se dá à questão da divindade de Jesus nesse texto aqui, eu estava meditando nisso e pensando lá no livro de Mateus, os últimos versículos de Mateus, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando diz que o Senhor, aproximando dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias até os confins dos tempos ou do século. Então toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que nós percebemos aqui no capítulo 4 do livro de Apocalipse, João tem a visão de um grande trono, e alguém sentado neste trono, e na sua mão, na sua destra, na mão direita, um livro é escrito por dentro e por fora dos dois lados. Esse livro realmente é um rolo, e selado com sete selos. E diante desta visão, que vai acontecer no capítulo 5, é que diz o texto sagrado, que ninguém podia pegar aquele livro, abrir o livro, quebrar os selos, e nem mesmo olhar para o livro, quando João diz que ele chorava muito. Mas é interessante que aparece esse Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro, quebrar os seus selos. Então é interessante observar nisso aqui, que essa autoridade do Deus Pai Criador é transferida para Deus o Filho. Ele pega o livro, o rolo que está na mão
direita do Todo-Poderoso, é uma visão aqui, e ele tem o poder de abrir esse livro, o desvendar da história. Jesus passa então a dirigir essa história da humanidade. É muito semelhante com a ideia de Mateus capítulo 28, quando Jesus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem autoridade para salvar, Jesus tem autoridade para condenar, Jesus tem autoridade para julgar, ele julgará os vivos e os mortos. Então o poder, essa autoridade é transferida pelo Pai ao Filho. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É o que acontece aqui também nessa visão de Apocalipse capítulo 5, quando ele pega este livro que está na mão direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então fica muito clara essa questão da doutrina de Cristo Jesus. Daí o que você vê no capítulo 4, os 4 seres viventes, os anciãos, adorando a Deus. E adorando a Deus como Criador de todas as coisas. Mas no capítulo 5, a adoração agora é para o Cordeiro de Deus. A adoração é para Jesus. E a adoração agora, a razão da adoração é porque nós fomos resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus. Ele comprou para Deus os que procedem, conforme diz o texto já lido, de todas as tribos, povos, nações. Então no capítulo 4, a adoração é a Deus como Criador. No capítulo 5, a adoração a Jesus, o Cristo, como Redentor de todas as coisas. É uma beleza extraordinária, meus queridos irmãos, nesse texto da Escritura Sagrada. É interessante que um texto tão precioso do Evangelho de João, quando Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vocês lembram que Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, você me pede para ver o Pai? Não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? No outro texto ele diz: eu e o Pai somos um. Interessante isso aqui, essa visão aqui de Deus não dá um aspecto de uma pessoa humana, nem de um animal representado Deus aqui, mas por aquelas figuras que nós vemos de pedras preciosas, referindo-se à glória do Senhor. Mas Deus Pai está em Cristo Jesus, e Cristo está em Deus Pai. Então, adorando a Jesus, está adorando o Deus único, adorando o Criador. Do capítulo 4, você também está adorando o Deus único. Não é essa ideia de um triteísmo, uma ideia de três deuses. A palavra trindade nunca dá essa ideia de 3 deuses. Um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é uma triunidade, é a trindade. Deus se revelando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ou melhor, revelando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito bem, queridos irmãos. Então nós vamos observar essa divisão aqui do capítulo 5 e vamos estar abordando dentro da própria divisão do próprio texto sagrado aqui. Começa então o livro aqui, essa visão do livro escrito por dentro e por fora. Versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. A ideia, interessante, o texto grego, porque usa na mão direita, tem 2 preposições no grego. A preposição chamada epi, então uma coisa que está sobre, e a preposição eno, como se estivesse pegando na mão. A preposição aqui é essa preposição, como se esse ser está com a mão, a sua destra, a sua mão direita assim, e em cima da mão dele está este rolo. Selado, esse rolo escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E na mão direita daqueles que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Esses detalhes aqui do livro, escrito por dentro e por fora, e o livro selado com 7 selos, provavelmente isso aqui não está simplesmente para enfeitar o texto, tem mensagens preciosas. Esse livro aqui, que era um rolo, provavelmente um pergaminho, então isso era mais ou menos um rolo, fazia mais ou menos com uns 10 metros de comprimentos, este rolo podia ser um pouco menor,
de um modo geral, estes rolos eram escritos apenas de um lado, certo? Interessante como se fazia este rolo. Tem isso lá junto ao Rio Nilo, tem uma planta lá que pega aquilo. A gente teve a oportunidade de ver isso quando vamos em Israel. Você pega aquilo e prensa aquilo lá, viram uma folha, como se fosse uma folha de papel. Eles escreviam, então, no sentido, a folha é trançada aqui no sentido horizontal, no sentido vertical. E eles escreviam, então, no sentido horizontal, que você vai vendo aquelas folhas da árvore lá, e se escrevia aquilo no sentido, não no sentido vertical, mas horizontal, este rolo. De um modo geral, esses documentos eram escritos, de um modo geral, de um lado, mas aqui este rolo, ele está escrito por dentro e por fora, escrito dos dois lados. E interessante a expressão "e selado com 7 selos". De um modo geral, um documento, vamos dizer, um inventário, uma coisa preciosa, às vezes quando se fazia aquilo, o inventário, então selava aquilo, havia sete testemunhas e fazia um selo, tipo de uma cera. Então colocava aquela cera e havia um anel de uma autoridade, então carimbava aquilo lá, selava aquele documento e ele não podia ser aberto só no tempo certo. Por exemplo, no caso do inventário, às vezes com a morte daquele que fez o inventário, e de preferência na presença daquelas sete testemunhas. Interessante e curioso, mas o texto está mostrando que isso aqui trata-se de um documento valiosíssimo, esse rolo escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Agora, interessante que João está vendo isto aqui e o anjo forte está proclamando em alta voz. Interessante essa expressão, anjo forte. Ela aparece 3 vezes no livro de Apocalipse, e sempre diante de uma cena importante. Aqui é a primeira vez que aparece a expressão em anjo forte ou um anjo poderoso. Se eu não estou equivocado, no capítulo 10 aparece mais uma vez essa expressão aqui, anjo forte. Apocalipse capítulo 10, exatamente, os anjos e as 7 trovões. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem. Então, quando aparece essa expressão desse anjo forte proclamando, algo inédito, algo precioso vai acontecer. O anjo poderoso vai aparecer em Apocalipse capítulo 18 com a queda da grande Babilônia. Não usa a expressão forte, mas é bem parecido. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha, em vez de usar forte, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, quando aparece essa expressão aqui de um anjo forte, de um anjo com grande autoridade, é porque algo inédito, algo esplêndido está para acontecer na visão apocalíptica. E aqui então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. E agora o verso de número 2 disse: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? De um modo geral, grande parte dos comentaristas bíblicos são unânimes em acreditar que este livro aqui, o pegar este livro, o quebrar os seus selos e tudo que vai acontecer, é o desvendar da história da humanidade até a consumação dos séculos, que vai acontecer no final do livro de Apocalipse. Então, é o desvendar. É interessante que em Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel também tem uma visão de um livro. Interessante, vamos só dar uma olhadinha lá. Ezequiel, capítulo 2, só os versículos 9 e 10. Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 e 10. Como? 2. Começando no verso 8, diz assim: tu, filho do homem, ouve o que eu digo, e não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Interessante aqui. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo
de um livro. Olha que coisa interessante. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. O que nós vamos encontrar nesse desvendar do livro de Apocalipse? Vamos ver muitos suspiros, vamos ver lamentações e vamos ver muitos ais aqui. Mas aqui o profeta não vai desvendar isso aqui. Então diz o texto sagrado: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Ele vai proclamar os desígnios de Deus, os ais de Deus contra a nação de Israel. E o texto sagrado diz: então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Mas há outro texto da Bíblia que o seu estômago se tornou amargo. Às vezes a palavra de Deus é mais ou menos assim: ouvir é muito gostoso, praticar, meus queridos irmãos, é outra coisa. Digerir esta palavra é outra coisa totalmente diferente. Muita gente gosta muito de ouvir a palavra, mas Tiago até disse: olha, você não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas seja um praticante, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele camarada que fica lá meia hora no espelho, penteando o cabelo, se arrumando, e depois sai dali e já esqueceu a sua aparência. Interessante isso aqui, meus queridos irmãos. Então o profeta come, na boca é algo doce, agradável, mas no estômago torna-se algo amargo. Então, meus queridos, provavelmente essa cena aqui de Ezequiel tem muito a ver com essa questão do Apocalipse capítulo 5. A grande diferença, queridos irmãos, é que em Ezequiel é orientado a comer aquele rolo e depois proclamar a mensagem de Deus à nação de Israel. Aqui nesse texto sagrado há um desvendar. Ao quebrar esses selos, e vai aparecer, interessante, o 7 vai aparecer 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 olhos, 7 chifres do Cordeiro de Deus. Há tanto 7 aqui nesse texto sagrado que já falamos um pouquinho, essa ideia do 7, de plenitude, de totalidade no livro de Apocalipse. Mas é impressionante aqui, queridos irmãos, do versículo 2 até o 5 então. Ora, o versículo 2 termina dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é que pode desvendar os mistérios da questão do que acontecerá na humanidade? Quem é que terá o controle sobre essas coisas? E o verso 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E diante, meus queridos irmãos, João já tem um tipo de intimidade com este livro. Como um judeu, provavelmente ele conhecia a profecia de Ezequiel. Agora, ninguém pode, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode pegar o livro para quebrar, desatar, tirar os seus selos, nem mesmo olhar para ele. E diante disso aqui, João então entra em desespero e ele começa a chorar. E o verso 4 diz: e eu chorava, mas coloca aqui um advérbio aqui: eu chorava muito, o texto sagrado. Desatou-se a chorar. E por que ele chorava muito? O texto é muito claro: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que situação triste. E diante desse choro incontrolável do apóstolo São João, que ninguém pode pegar o livro, quebrar os seus selos, e nem mesmo olhar para o livro, e João chora desesperadamente, chora muito, diz o texto sagrado, porque ninguém pode nem mesmo olhar para o livro, quanto mais desatar os seus selos
Daí vem a mensagem do versículo 5. Todavia, um dos anciãos. Anciãos vocês já viram no capítulo 4. Aqueles 24 anciãos que estão diante lá do trono de Deus, que são seres angelicais, sem dúvida nenhuma, juntamente com os 4 seres viventes. O ancião vai estar sempre presente aqui no livro. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Daí esse aqui... o irmão Luiz fez até uma pergunta, se esses anciãos, 24 anciãos, já não é a própria igreja do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Pode até ser representativo, representando o povo de Deus da antiga aliança e o povo de Deus da nova aliança. Mas aqui o que se trata são seres angelicais. Seria estranho se um desses anciãos aqui fosse uma parte da igreja dizendo para João isso aqui. É um ser angelical, sem dúvida nenhuma, pela função que eles desempenham no livro de Apocalipse. Tem que haver uma harmonia na interpretação do livro. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Interessante a profecia lá de Gênesis, capítulo de número 49, sobre esse leão da tribo de Judá, a profecia do próprio Jacó. Sobre de Judá viria aquele que amarra o seu jumentinho, do leão da tribo de Judá. Mas além de ser o leão da tribo de Judá, ele é o quê? A raiz de Davi. Interessante essa expressão. Isso mostrando que Jesus vem da tribo de Judá, mas além de vir da tribo de Judá, ele virá da descendência do rei Davi. Interessante essas duas expressões, há um certo hebraísmo aqui, mas a ideia é essa aqui, que Jesus é um descendente da tribo de Judá, ele vem da tribo de Judá, essa tribo que foi privilegiada, tribo de Judá. Interessante. A gente, posto na nossa visão, talvez Jesus devia vir da tribo de José, aquele rapaz tão obediente. Judá foi um homem tão desobediente a Deus, ele participou daquilo tudo para vender José para o Egito. Ele sai, ele casa e depois ele fica viúvo, mas tem 2 filhos, o filho é tão ruim que Deus mata os filhos, depois ele tem relação com a sua própria nora, lógico que sem saber que era a sua nora, mas é interessante, de Judá é que vai ver. E por que Judá tem esse privilégio? É interessante porque Judá no Velho Testamento, ele tornou-se uma figura do próprio Jesus. Interessante isso aí. Quando o povo vai lá, os irmãos de José vão para o Egito comprar alimento, e acontece que Benjamim fica preso lá, aquela coisa toda, José não se revela para eles, e depois quando eles explicar alimento cabe, precisa voltar para o Egito novamente, e Jacó não quer deixar, porque sabe que o medo já perdeu o seu filho José, já perdeu Benjamim, e se for agora, o que pode acontecer? Então tinha que levar Benjamim, ou melhor, na segunda vez, mas daí Judá coloca-se diante do pai, disse, olha meu pai, deixa Benjamim ir conosco, eu me responsabilizo por ele, pode acontecer qualquer mal à minha vida, mas eu trarei o seu filho de volta. E a história, vocês conhecem, já José faz aquela tramóia toda, disse, Benjamim vai ficar aqui preso, porque o copo é achado lá na bagagem de Benjamim. Naquele momento Judá se coloca diante do rei de José, sem saber que era José, o governador do Egito, diz, olha, eu fiz uma promessa para o meu pai, que eu levaria meu irmão de volta. Ele já perdeu um filho, e se ele agora perder o seu filho, caçula, a sua alma descerá muito triste à sepultura. Portanto, deixa o meu filho ir, eu fico no lugar de Benjamim. Ali, meus queridos irmãos, nessa atitude de Judá, ele torna-se uma figura do próprio Cristo, colocando no lugar do seu irmão por amor do seu pai. É exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de Judá ter sido escolhido. De Judá viria o Salvador maravilhoso pela entrega. E por que da raiz de Davi? Sempre é por uma questão muito altruísta, tanto a de Judá como a de Davi. Quando diz, eu moro em palácios, casas boas, e a arca da aliança está numa barraca, eu quero construir um templo para Deus. E o profeta Natã disse, vai e faz aquilo que está no seu coração. Mas Deus vai dizer para Natã, olha, não é Davi que vai construir o templo. Ele derramou muito sangue, um guerreiro, mas o filho dele vai construir. Mas diga para Davi que eu fiquei tão feliz
com a motivação dele, com o propósito dele, porque eu nunca falei para ninguém sobre essa questão do templo, isso nasce no coração dele. Eu entro numa aliança eterna com Davi, jamais faltará descendente seu para sentar no trono de Israel. Interessante essa questão da entrega, meus queridos irmãos, esse espírito de altruísmo. E aqui então, esse leão da tribo de Judá, ele se identifica como leão da tribo de Judá e como a raiz de Davi, referindo-se a Cristo e aquele, diz o texto sagrado, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Interessante a maneira que Jesus Cristo venceu. Como Jesus venceu? Jesus venceu através da sua própria morte, quando ele entrega o seu espírito a Deus Pai. Parece que é o fim, a derrota, mas ele venceu e Jesus venceu na cruz. Aleluia. Quando ele disse, está consumado, rendo o meu espírito, ali está a vitória de Cristo. E, meus queridos irmãos, a melhor maneira de vencer é morrendo. Morrendo. A melhor maneira de vencermos é morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado, morrendo para o egoísmo, morrendo para os prazeres momentâneos, morrendo para a glória humana. É morrendo que nasce a vida. Se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto, disse João capítulo 12. Se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai gerar a vida e vai dar muito, muito fruto. É morrendo que nós vencemos. E Jesus venceu pela sua morte lá na cruz do Calvário. É uma expressão tão rica. Olha, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Leão na Bíblia é um símbolo de força, é um símbolo de poder. Era muito comum, você faz uma viagem, aqueles lugares bem antigos, você vai ver nos tronos daqueles faraós, daqueles reis, sempre no braço do trono, figuras de leões. É muito comum nessas culturas, civilizações antigas, a figura do leão, porque é um símbolo da força, como o livro de Provérbios, o leão mais forte dos animais, que por nada volta atrás. Ele não teme os demais. É o rei da floresta, sem dúvida nenhuma, como o crocodilo é o rei do mar, e a águia é o rei das alturas. Aí são animais muito simbólicos na questão bíblica. Então o leão da tribo de Judá venceu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Mas aqui é interessante que a partir do versículo 6, aparece essa figura, novamente, então vi, no meio do trono. Ele não tinha visto. Ele tinha visto o trono de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos aqui. Agora ele vê no meio do trono, no trono de Deus, disse ele, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Essa descrição maravilhosa aqui do cordeiro de Deus. Eu fico pensando no impacto que isso deve ter causado em João. O anjo disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro, quebrar os seus selos. E então João diz no texto sagrado, diante disso, ele tem essa visão, mas em vez de ter a visão de um leão, ele tem a visão de quê? De um cordeiro. Isso é precioso, porque, meus queridos irmãos, isso é muito parecido com
O Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E depois vai dizer que o verbo se fez carne e habitou aqui entre nós. A figura do leão, Jesus como leão, a glória do Senhor, que estava com o Pai, que Jesus ora na oração sacerdotal. A minha vontade é que a glória que eu tive junto contigo, antes que houvesse o mundo, que os meus discípulos possam contemplar esta glória. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto contigo, antes que houvesse o mundo. E quando você pensa, em teologia tem uma palavra que os teólogos gostam demais, chamada kenon. Essa expressão, cara gasta 10, 20, 30, 40, 50 páginas discutindo sobre a questão do kenon. É aquilo que aparece no livro de Filipenses, é o esvaziar-se da glória de Deus. Aquele que era Deus não se usurpou, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Depois dessa expressão, antes esvaziou-se, esse esvaziar-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança. A discussão do esvaziar-se, se ele não é Deus quando vem, se é só humano, há muita discussão sobre isso. Mas é interessante que o leão, ele se esvazia, e ele agora é visto como o quê? Um cordeiro, queridos irmãos, falando desse estado de humilhação de Jesus, que começa com a encarnação, continua durante a sua vida, se culmina com a morte dele na cruz do Calvário, como se fosse um amaldiçoado, um maldito. É interessante o esvaziar-se de Cristo, os dois estados de Cristo, o estado dele de exaltação, na glória como leão, de humilhação, mas depois ele torna-se interessante essa figura aqui no livro. Então não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi, ele venceu para pegar o livro e quebrar os seus selos. Mas então evide-se ele no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro. E olha, como tendo sido morto. É interessante a expressão, ele não está morto, como tendo sido morto. Amém? Ele morreu por causa das nossas transgressões, como disse Paulo em Romanos capítulo 4, último versículo. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação, para nos declarar justo diante de Deus o Pai. Então ele vê aqui como tendo sido morto. Agora é interessante essa expressão agora. Leão é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o morro. Mas vence como? Ele vence tornando-se o Cordeiro de Deus. Daí a gente pensa lá em João 1, 29, 33. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vence não como leão, queridos irmãos. Os judeus queriam que Jesus vencesse como leão. Os próprios apóstolos pensavam nisso. Vem, então cria um grande exército aqui, como os macabeus lá, Judas Macabeu tinha feito, e enfrenta com um pequeno número, mas com a ação de Deus, como Gideão, que com 300 homens, vence um exército de midianita de mais de 100 mil, 130 e poucas pessoas. Então está esperando um leão poderoso, um líder poderoso para vencer através da espada, tirar Jerusalém, tirar Israel do jugo romano, de pagar tanto tributo para César e tudo aquilo. Mas ele não vence como leão, queridos irmãos. Daí, meus queridos, quando Jesus diz é necessário que eu vá à cruz, e um dos apóstolos, Judas Iscariote, a gente às vezes não percebe isso aqui. Mas Judas ficou decepcionado. Eu esperava um rei, eu ia ser um ministro da economia. É uma pasta muito boa, sem dúvida nenhuma. Ministro da fazenda, o Judas Iscariote, porque ele era o tesoureiro do grupo. Uma vez que Jesus agora é um grupo pequeno de apóstolos, com algumas esmolazinhas, de alguém que é curado, libertado. Mas quando Jesus tornasse o rei de Israel, então a minha pasta vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma. Quando Jesus diz que vai à cruz, Judas era um mercenário, pensava em dinheiro, disse, perdi 3 anos da minha vida. Eu preciso recuperar o tempo que eu perdi. Como é que eu vou recuperar o salário de 3 anos? É por isso que ele vai e vende Jesus.
Ele pensa que está fazendo uma coisa justa. Eu preciso trabalhar. Fiquei 3 anos com esse homem aqui, estudando na escola dele, aprendendo, caminhando com ele, e agora ele vai para a cruz. Ele vai morrer, ele diz que vai morrer, que vai para Jerusalém, vai morrer. Então, já que ele vai morrer mesmo, eu vou me aproveitar disso aqui, vou dizer para os sacerdotes, então, quem é o homem e tal, e eu já entrego ele e pego pelo menos aquelas 30 moedas de prata, diz o texto sagrado. Ele está sendo posto. Mas quando Jesus morre e ele entende daí ele entra em desespero, devolve o dinheiro, infelizmente, não sei se não tem graça para voltar para Cristo, ele pega uma corda e vai se enforcar. Mas é impressionante, queridos irmãos, porque os apóstolos pensavam que Jesus ia vencer como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como Davi, aquele guerreiro poderoso que conquistou Jerusalém, que expulsou os jebuseus e que fez coisas extraordinárias. Mas daí Jesus vai vencer não como o leão, ele vai vencer como o cordeiro, que tendo sido morto. E é impressionante agora a figura aqui, olha, de Jesus, então, que tendo sido morto, então, o texto, versículo de número 6, e de pé um cordeiro como tendo sido morto. Agora é interessante isso aqui, porque ele tinha sido morto, mas ele está vivo, e ele agora tem o quê? 7 chifres. Chifre deve falar alguma coisa para vocês na Bíblia Sagrada. Chifres na Bíblia Sagrada sempre é um símbolo de poder, de autoridade. A figura então do próprio Império Grego, certo? De uma figura de um animal com 4 chifres. E quando aquele animal morre, que é Alexandre o Grande, o império é dividido então em quatro partes. Os chifres aqui fala da ideia de reis ou da ideia de poder. Agora 7 chifres na cabeça do cordeiro, que é um carneiro já, certo? Então é um carneiro, e a figura de um carneiro é interessante na visão apocalíptica, aquele carneiro que sai vencendo tudo, chifrando e destruindo aquele animal lá do livro de Daniel. Então ele é o leão, o de glória, o Senhor Todo-Poderoso. O leão, para salvar, não é como o leão, ele vai salvar, vai vencer como o cordeiro, pela sua morte na cruz do Calvário. Mas ele é o carneiro todo-poderoso com os seus 7 chifres. E os 7 chifres, já que os chifres de poder, de autoridade, e os 7 então fala de plenitude, é com todo poder, toda autoridade. É o que disse Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vocês percebem a beleza do livro de Apocalipse, meus queridos irmãos? Até o versículo de número 10, o versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os quatro anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esta visão do Cordeiro de Deus é muito interessante, com os 7 chifres, representando então o seu poder, como também os 7 olhos, representando a sua onisciência. Isso é uma ênfase, tanta autoridade daquele que pega o livro. Nós já falamos sobre isso, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui em Apocalipse capítulo 5 a gente vê essa autoridade sendo passada para o Senhor Jesus, para o Cordeiro, quando ele pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. E essa descrição do Cordeiro como 7 chifres, mostrando que ele tem toda a autoridade, e os 7 olhos com a sua onisciência, o conhecimento que ele tem de todas as coisas, e se representa também os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Ele vai e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
Então, quando toma o livro, o texto sagrado diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É impressionante essa descrição aqui, com essa taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações estão diante do Senhor nosso Deus. Não é a oração de algum santo, mas a oração de todos os santos estão diante do Senhor. E o texto sagrado diz que eles entoavam então um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. João tem a visão. Primeiro o anjo diz que o leão venceu para abrir o livro. Depois ele vê a figura do cordeiro, depois ele vê a figura do cordeiro morto, mas depois do carneiro que ressuscitou, tendo todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. É impressionante que o mesmo cântico que nós encontramos no capítulo 4, dirigido a Deus o Pai, agora é dirigido a Deus o Filho. O Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas está vivo e é o vencedor maravilhoso. E eles cantavam louvando então o Cordeiro que foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que coisa preciosa! Mateus disse para ir e fazer discípulos de todas as nações. Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, o evangelho sendo anunciado a todas as criaturas. Mateus capítulo 24 diz: então esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. E aqui nós vemos pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos diante de Deus, porque Deus o constituiu, este povo, do reino de sacerdote, e eles reinarão. E o texto sagrado diz que reinarão sobre a terra. Essa é a esperança gloriosa da igreja. Jesus voltará, estabelecerá o seu reino aqui na terra, e a igreja reinará com ele pelos séculos dos séculos. A partir do versículo 11 diz o apóstolo São João: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, do ser vivente e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões e de milhares e de milhares. A obra de Cristo na cruz trouxe salvação para milhões e milhões e milhares, conforme disse Isaías capítulo 53, versículo 10. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita, porque o meu justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque sobre si levará a iniquidade de todos eles. Por isso digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o poder, ele é digno de receber a riqueza, ele é digno de receber a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. E quando então essa grande multidão proclama esse cântico maravilhoso, o verso 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se cumprirá o que diz o apóstolo São Paulo sobre Jesus, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, o capítulo 5 termina com essa expressão: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Amém significa em verdade. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então o capítulo 5 traz esta mensagem maravilhosa:
de Jesus, o Filho de Deus, o Redentor. No capítulo 4 nós vemos Deus, o Criador de todas as coisas. E no capítulo 5, bendito o Filho de Deus, que se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e é o Carneiro vencedor sobre todas as coisas. Essa é a esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, a vitória final de Cristo Jesus. Isto acontece porque ele esteve morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Que mensagem gloriosa essa do capítulo 5 de Apocalipse. É um dos capítulos mais esperançosos que nós temos na Escritura Sagrada. Aquele estava sentado no trono, o Deus Pai Todo-Poderoso, passa a sua autoridade para Deus o Filho, porque ele é digno, porque com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação, e constituiu o seu povo um reino de sacerdote para reinar juntamente com ele, e conforme diz o texto, reinarão sobre a terra. Essa terra que será redimida, resgatada pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus possa abençoar cada coração e que Deus possa despertar no nosso coração esse desejo de proclamar este evangelho maravilhoso a todas as nações, a todas as tribos, a todos os povos, pois naquele dia haverá pessoa de todas as etnias diante do nosso Senhor Jesus, diante do Cordeiro de Deus, adorando e prostrando, enquanto os 4 anciãos estarão dizendo amém, amém, louvando e agradecendo ao Senhor pelo que ele fez pela humanidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.